O Loki, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras que mais intrigam dentro da mitologia nórdica. Sem contar que vem ganhando cada vez mais espaço nas representações de obras, como jogos, filmes e séries atualmente. Mas a grande questão é, o quão correto está essas representações de Loki conforme a mitologia nórdica? E é pensando nisso que eu separei o vídeo de hoje, que eu vou explicar um pouquinho do Loki, usando como base 5 obras criadas. Em cada uma delas eu vou comparar o que elas acertaram na questão da mitologia nórdica e o que eles usam como liberdade poética. Mas, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Antes de tudo, é importante ressaltar que para entender o Loki dentro do universo da mitologia nórdica, nós temos que resgatar um pouco dessa questão religiosa, do qual que é o significado do Loki. Não podemos cair na tentação de achar que o Loki é sempre o vilão, tal como mostra a representação da Marvel. Pois, em muitos momentos dentro da sua obra, nós vemos que o Loki, ora, faz coisas que agradam os deuses, outrora nem tanto. Mas, qual que é o grande significado? Qual que é a grande simbologia do Loki? Ele é, como nós podemos dizer, um catalisador de mudanças. Sempre que o Loki aparece, alguma mudança drástica vai acontecer dentro daquele mundo mítico. Então, toda vez que você vê o Loki, na mitologia nórdica, representa mudanças. E em cima disso, que gira em torno à crença referente ao Loki. Feita essa observação, vamos aqui analisar nossa primeira obra, que é o livro do Neil Gaiman, chamado Mitologia Nórdica. Aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores representações que eu vi sobre a mitologia nórdica. Por quê? Qual que foi a proposta do Neil Gaiman? De pegar as Edas, que são os registros, os primeiros registros sobre a mitologia nórdica, e traduzir para uma língua mais atual, não deixando só para especialistas lerem e conseguirem compreender as informações ali compostas. Então ele pegou aquelas escritas numa linguagem arcaica e modernizou. E é lógico, trazendo uma pequena pitada de romance. Mas a essência ali ficou muito próxima com a dos Edas. Então é a melhor forma de representação que eu vi sobre a mitologia nórdica dentro de um romance, dentro de uma obra. Um outro ponto que eu gosto nesse livro, que não mostra o Loki como um vilão, e sim um cara que sempre está tramando, tanto que ele é o deus da trapaça, como ele é bem conhecido. Ele sempre tem aqueles planos malignos do mal para tentar fazer alguma coisa. E muitas das vezes ele mais ajuda os deuses do que faz o ruim. Mas a grande questão é que aqui vai mostrando esse lado, ora fazendo atrapalhada, outrora corrigindo as atrapalhadas que ele fez. Não trazendo só aquela visão de vilão, como a maioria das outras obras o trazem. Como, por exemplo, o martelo do Thor e a muralha que protege Asgard foram obras das tramóias que ele fez. Tudo bem que antes de ele conseguir essas benevolências, ele fez uma arte, foi tentando corrigir essa coisa errada que ele fez. Mas o que nós podemos dizer aqui? Que o Loki é o que movimenta toda a trama da mitologia nórdica. Por quê? Apareceu Loki, teremos mudanças. Agora nós vamos para a nossa segunda representação, que é... Não sei. A série de jogos God of War tem uma fama assim bem peculiar de ser o Kratos, o matador de deuses. Começa ali na mitologia grega e agora ele foi dar um rolê ali para o norte da Europa. E ao meu ver, ele caiu ali como uma luva dentro da história da mitologia nórdica. Por quê? O Loki, ele é filho de deuses estrangeiros. O que o Kratos é? Um deus estrangeiro. Tudo bem que ele se casa ali com uma gigante. E quando você ouve falar a palavra gigante, no caso ali gigante de gelo na mitologia nórdica, não necessariamente quer dizer aqueles gigantes de contos de fadas. Sim, uma pessoa azul e um pouco maior do que a estatura normal de um ser humano, mas não é aquele ser gigantesco. Mas enfim, dentro do jogo, o Kratos se casa com Laufey, que seria a mãe de Loki. E ela queria dar esse nome a ele, mas ele fez questão de batizar com o nome de Atreus. Então vejam, o Loki, que causa o Ragnarok, é filho de um dos maiores destruidores de deuses. E aí, caindo perfeitamente. Tudo bem que o jogo faz algumas mudanças. Por exemplo, a própria Jormunrah, a cobra que gira todo em torno do mundo. Ela é uma filha de Loki. Agora, a grande questão é o que ela está fazendo ali naquele período.
pelo que eu lembro, assim, eu vi na época que eu estava jogando, foi alguma coisa de viagem no tempo. Enfim, o jogo tentou ou tentará explicar isso. Temos que sempre ter em mente, a grande função de um jogo, de um filme, de um livro, de uma série, não é trazer aquilo fielmente como eles querem, e sim uma representação, pegar aquela inspiração e criar um personagem. E ao meu ver, o Atreus caiu muito bem como Loki. E agora, vamos para a nossa terceira representação, que é a série Ragnarok. Vamos nessa! Ragnarok é conhecido como o apocalipse dos deuses nórdicos. No entanto, como eu disse, para entendermos a mitologia nórdica, nós temos que pegar essa essência das crenças deles. O que os nórdicos acreditavam? Que a vida era feita através de ciclos. Então, o que seria o Ragnarok? O fim de um ciclo dos deuses do Aesir e o início de um outro. Então, a série Ragnarok está trazendo justamente isso. Porque, segundo ali, os gigantes prevaleceram, os gigantes venceram e estão ali dominando toda a questão ali da cidade de Eda, na Noruega. Então, o que está anunciando ali? O fim de uma era. E o Lauritz, que é o personagem que é irmão do Magmar, ele vai ser o Loki. Porque ele é filho dos gigantes, com a mãe do Magmar. Aqui, a série tentou fazer algo, unir dois pontos principais. Por quê? O Loki, ele é adotado e criado pelos Aesirs. Em algumas versões, ele é tratado como irmão de Thor, um melhor amigo, assim vamos dizer. Em outras, ele faz um pacto de sangue com Odin. E ele também o representa dessa forma, na cena que o Lauritz pega o exame de sangue do cara que representa Odin e injeta nele. Temos algumas adaptações. A primeira é que o Loki, ele realmente é um ser bissexual, ou seja, ele é homem e ele é mulher. E ele pariu um filho, mas não foi a cobra, não foi a Jormunrah, foi o cavalo que Odin usa, o Sleipnir, que tem 8 patas. Essa cena se dá numa tentativa que o Loki teve de tentar enganar o construtor das muralhas em atrasar a construção da muralha que o gigante estava fazendo, para dessa forma ele não ganhar o Sol e a Lua e a mão da Freya. Então o que o Loki faz? Tem um cavalo desse construtor da muralha, ele se transforma numa égua e fica atraindo esse cavalo para longe. E a única forma que ele consegue é... Bom, não vou falar aqui, mas eu acho que você entendeu o que acontece, né? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Um tempo depois ele pare a Sleipnir. E um outro ponto aqui que a série traz bastante é que ele muda de aparência muito fácil, principalmente na primeira temporada, quando ele se fantasia de diretora e faz um discurso assim bem parecido com o que ela faria. Tudo bem, ficou nítido ali que era ele fantasiado, mas a referência foi dada, hein? E assim como na mitologia nórdica, ele também é a peça que vai movimentando a trama. E agora vamos para a nossa quarta referência, que é o jogo Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed é uma franquia de jogos que eu adoro e muito. Por quê? Ao eles construírem esse jogo, principalmente os 3 últimos, que é o Origins, Odyssey e o Valhalla, eles contratam uma equipe de historiadores e antropólogos e tentam fazer algo o mais próximo possível da história e da mitologia. É lógico, eles adaptam para se tornar algo mais jogável, ali não é 100% fiel, mas você consegue pegar a essência e vivenciar aquilo de uma forma diferente do que lendo ou assistindo. Aqui o Loki é apresentado quando o personagem principal ele entra no sonho, indo lá para os mundos dos deuses e você passa a comandar o Tyr, o deus da guerra. E aqui ele vai tendo algumas peripécias da mitologia nórdica com todas as modificações. Por exemplo, a construção da muralha, na busca de ingredientes mágicos para fazer as armas para proteção ou mesmo indo visitar a Terra dos Gigantes. E aqui vai mostrar um Loki extremamente vingativo. Tanto que meio que abrindo brecha para aqui iniciar o Ragnarok. Quando vai ser isso? Quando o Tyr enfrenta o Fenrir numa luta. Se bem que na mitologia mesmo, o Tyr ele fica amigo do Fenrir, que é aquele grande lobo. Inclusive, ele dá a mão dele direita em troca pela traição que fizeram com o lobo, para amarrarem e tudo mais. E o Loki, no jogo, fala, ó, eu irei me vingar de você. Uma outra correção também que tem que fazer na mitologia, quando o Tyr e o Thor vão até a Terra dos Gigantes buscar as crias de Loki, que são 3 filhos, a Hel, o Fenrir e a Jormunrah, eles pegam os 3 de uma vez. E no jogo o Fenrir vem antes. Mas como eu disse, essas mudanças são apenas para deixar o jogo mais jogável.
Mas o importante é, você consegue se imergir de uma forma diferente dentro da mitologia. E me agradou bastante. E agora, nós vamos para a nossa quinta e última referência, que eu não poderia deixar de fora o Loki, da Marvel. É mesmo, é? O Loki, nas HQs, é posto como um grande vilão. E como eu disse, essa visão é um tanto quanto errada. Ele é um cara que ora ajuda os deuses, outrora atrapalha. E, inicialmente ali nos Vingadores, pegou mais esse lado do vilão do Loki. Tudo bem que a Marvel o apresenta como o rei da mentira, o deus da mentira, né? E por isso ninguém pode confiar, você nunca sabe quais são as intenções deles. Um ponto que a Marvel acertou aqui perfeitamente na representação de Loki é que ele é uma pessoa extremamente charmosa e carismática. E o nosso personagem aqui consegue trazer essas características. No entanto, inicialmente, antes da série Loki, a Marvel o pintava mais como um vilão, principalmente nas HQs. Nos Vingadores, que a gente acompanhou ali a partir da década de 90 e os anos 2000, e agora na série, muda um pouco. Eu já vi alguns criticando que a Marvel está tentando passar um pano no vilão Loki e o transformar no herói. Eu já não entendo dessa forma. Por quê? Como nós vimos aqui nas outras representações, o Loki não necessariamente é um vilão, não necessariamente é uma pessoa má. Ele é uma pessoa que tem vários planos, e isso também é muito bem representado na série. E ora, ele ajuda os deuses, outrora ele está contra. E na série também o representou isso. Se bem que a série vai aproveitar essa questão do Loki para abrir o multiverso e dessa forma iniciar um novo ciclo da Marvel, conseguindo unir perfeitamente a essência do Loki dentro da sua história. Mas isso não quer dizer que ele foi perfeitamente representado, uma vez que na Marvel não mostra ele como nenhum filho, e lá nos Vingadores, principalmente na história de Thor Ragnarok, mostra a Hel, que seria uma filha dele, apresentada como irmã, junto do Fenrir. Mas a grande questão é, e você? Qual dessas 5 formas de representar o Loki mais você gostou? Eu mesmo gosto particularmente da primeira, que é do livro da mitologia nórdica, criado por Neil Gaiman. E antes de encerrar, a sessão Merchan. Caso você queira aprender a desenhar do zero de uma forma simples e direta, deixarei aqui nas descrições a indicação do curso do Manin Arts. É muito bom, eu fiz e aprovo. Qualquer dúvida é só me chamar lá no direct do Instagram, hein? E para fechar, a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, minha esposa, na ajuda e estrutura que ela traz com o canal. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!